Seguinte, hoje a gente vai falar sobre dupla posição, nova alta e nova baixa, tá? Vamos lá. Vou começar mostrando para vocês como é que você faz, como é que a gente faz para encontrar o preço fazendo nova alta ou nova baixa, né? Seguinte, você vai sempre observar assim, ó. Você tem aqui uma reversão, por exemplo, né? Tem uma reversão. E aí você vai observar as máximas e mínimas do preço. Quando o preço está caindo, você vai observar a mínima. Aqui, ó. Observa a mínima. Tá vendo que ele tá sempre fazendo uma nova mínima? Ou seja, ele rompe com o corpo e cria aqui uma nova mínima. A mínima é o pavio. Ó. Isso aqui é uma nova baixa que a gente chama, tá? Quando ele faz uma nova mínima, ele tá fazendo uma nova baixa. E aí quando ele não faz mais uma nova mínima, né? Para ele fazer uma nova mínima, ele tem que romper, tá, gente? Ele tem que passar daqui e a mínima tem que estar com o corpo abaixo daqui, ó. O fechamento tem que estar abaixo daqui e o pavio também, tá? Quando ele não faz mais uma nova mínima, a gente diz que o preço ficou sem nova baixa. Então ele fechou assim, por exemplo. Mesmo rompendo com o corpo, mas não tem uma mínima, né? Então ele não tem nova baixa. Ou então ele faz isso, ó. Tá vendo? Ele não fechou com o corpo abaixo daqui, somente o pavio. Também não tem nova baixa. Ou os dois, né? Assim, ó. Então, quando o preço tem nova baixa? Quando ele faz uma nova mínima. E quando o preço tem nova alta, Gustavo? Quando ele faz uma nova máxima. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que aqui era a máxima compradora, né? O preço subiu e aí desceu. Aqui ficou a máxima. Quando o preço rompe para cima, isso aqui já tem uma nova alta, ó, tá? Nesse preço, né, em relação ao preço. Mas em relação ao lote em si, a nova alta mesmo só vai vir aqui, ó, que é a confirmação da força da compra, né? Então, nova alta aconteceu agora, no novo lote, tá? Então a compra mostrou interesse com a nova posição. Nova alta, novamente aqui, ó, passou daqui, nova alta, tá? E assim vai. Enquanto o preço estiver fazendo novas máximas, né? Pavio assim, pavio e corpo acima do anterior, nova alta. Quando ele não fizer mais, não tem nova alta. Tá ok? Entenderam? Então isso aqui vai ser o interesse demonstrado pelo preço, tá? E quando o preço não faz uma nova baixa, o que eu posso fazer com isso? Né? Vamos lá. Por exemplo, ó, vamos imaginar aqui o novo preço sendo criado. Aqui, ó, o novo preço foi criado aqui dentro do lote. Certo? Novo lote criado. Um comando, ó. Então, se o comando inicia um novo lote, a gente tem aqui o primeiro registro e uma nova alta, certo? Se o mercado vem aqui, ó, reverte, reverte e faz aqui, ele faz assim uma nova baixa, tá? Mas arremata. Não gosto nem de falar a palavra arremate, né? Porque a galera vai começar de novo, mas vamos lá. Arremata. Subiu aqui. Fez uma nova alta, ó. Antes de o preço começar o movimento, ele fez isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Então, ele tá me dizendo o que com isso aqui? Ele tá me dizendo que ele não tem uma nova baixa, tá? Ele tá me dizendo que ele não tem uma nova baixa aqui, ó. Por que, Gustavo? Porque o preço, ele fez aqui o pavio, né? Fez aqui o pavio. E esse outro pavio lá, ó, não foi capaz de romper com o corpo, entendeu? Então, para que a gente possa ter uma nova baixa, o preço tem que fazer o quê? Romper com o corpo e criar uma nova mínima, né? Abaixo. E na nova alta a mesma coisa, só que o contrário. Romper com o corpo e criar uma nova máxima. Nesse caso, ele só retraiu. Então a gente não tem nova baixa. Se a gente formou uma nova alta aqui, ó, e estamos dentro de um novo lote, o preço vai embora. Entendeu? Então a gente pode observar isso aí como ganho de força e perca de força. Né? Por exemplo, ó, outro exemplo aqui para vocês. O preço formou isso aqui. Ele ficou sem nova baixa, né? Primeira vez aqui. Ele reverteu. Já criou aqui uma nova máxima, ó. Quando o mercado voltar e ele ficar sem nova baixa novamente, é assim, ó. Tá sem nova baixa. O que vai tender a acontecer? O preço vai embora para alta, entendeu? Isso aqui a gente pode usar muito, né, naquele contexto que eu estava falando agora há pouco no Tira Dúvida. Assim, ó. Tá aqui, ó. Entre essas duas zonas aí, se o preço fica sem nova baixa, vamos para a zona da compra. Se o preço fica sem nova alta, vamos para a zona da venda. Entendeu? Sempre dessa forma.
Então a gente vai observar dessa forma aí, ó, o preço. Tá? Vamos dar os exemplos agora de como o preço fica sem nova baixa, tá? Só assim. O preço fica sem nova baixa e sem nova alta, assim, ó. Quando ele faz uma dupla, né? Quando ele faz uma dupla, quando ele fecha o preço e quando ele faz isso, ó. Assim, ó, tá? Quando ele arremata. E aí, quando o preço arremata também, né, ele captura aqui a liquidez momentânea. A gente fica assim, ó. Quando o preço voltar nessas zonas, tá? Quando o preço voltar nessas zonas, ele tem que fazer uma nova baixa aí, gente, pra gente, tá? Tem que fazer. Porque se ele tiver nessa zona aqui, ó, assim, e fizer isso aí, ó, ele vai tender a voltar, tá bom? Principalmente se você tiver entre as zonas, tá? Então ele tem que estar entre as zonas aqui, ó. Você vai usar isso aqui principalmente assim, tá ok? Ou você vai usar isso aqui dentro da zona, por exemplo. Você está dentro de uma região de compra. Se o preço fica sem nova baixa e o mercado já está confirmando aqui, ó, que vai trabalhar até ali, acabou, você vai embora, entendeu? Você vai sempre unir as duas coisas. Ou você vai trabalhar entre as zonas, ou você vai ter que trabalhar dentro de uma zona para buscar o alvo. Tá ok? Então, não tem nova baixa, o mercado sobe, começa a subir de novo, começa a cair e chega nessa região. Se ele não faz uma nova baixa, se ele retrai e permanece aqui, ó, dentro do corpo, o preço tende a seguir de alta, tá? Na dupla posição, a gente também vai ter um caso, né, interessante, que é quando o preço faz uma dupla posição no fundo, essa região vira um limite, tá? Vamos lá. Vou explicar isso para vocês. Não posso explicar isso hoje não, deixa quieto. E aí, ó, dessa forma aí, tá? O preço não tem nova baixa, você vai esperar descer um pouquinho aqui, ó, no último pavio e vai comprar, bem aqui, tá? Bem aqui nessa região. Beleza? Então, se você não tem nova baixa e está dentro de uma zona de compra que tem alvo, ótimo, vai jogar o preço para cima, né? Vai jogando o preço para cima. E aí, se você tem nova baixa, o preço pode começar a perder força, a ganhar força, aliás. Então, ó, digamos que lá em cima aconteceu isso aqui. Digamos que lá em cima aconteceu isso, ó. O preço ficou sem uma nova alta, né? Ou então ele fez isso. Ó, arrematou. Se ele começa a fazer novas baixas aqui, ó, ele pode vir para romper, entendeu? Aqui essa região. E aí você vai ficar observando se o mercado vai romper. Se ele rompe, ele está indicando ganho de força, tá? Está indicando ganho de força. Se você estiver fora de uma zona daquela, por exemplo, está fora das zonas, a possibilidade dele vir aqui, ó, é absurdamente grande, muito grande mesmo, tá? Porque lá em cima não tem nova alta, ele capturou, ele arrematou, né? E ele veio fazendo aqui uma nova baixa em relação a esse preço, ó. Então ele tende a cair, tá ok? Entenderam? Comenta no chat, tá? E aí, ó, aqui desse lado da mesma coisa. O preço começa a descer, tá? O preço começa a descer aqui. Assim, ó. Se ele retrai aqui, ó, ele não faz uma nova baixa, né? Em relação a esse preço, tá dentro do corpo. E você tá dentro de uma zona de compra, ou você tá fora das duas zonas, né? O preço pode voltar a subir, entendeu? Porque a gente ainda tem alvo aqui, ó. Tem alvo em cima, né? Tem nova alta. Tem alta lá, máxima para buscar. E o preço não fez uma nova baixa em relação a esse pavio, entendeu? Então ele pode sim subir. Dessa forma aí. Vocês entenderam? Então ele retrai nessa zona e ele volta. Tá ok? Estão entendendo? Comenta aí no chat, tá? Pra mim saber se vocês estão entendendo ou não. Beleza. Beleza demais. Então vocês também podem unir dessa forma aqui, gente, ó. Assim, ó. Você tem aqui um posicionamento, né? E aí o mercado vem, ó, subindo, subindo, subindo. Aqui. De repente ele começa a cair. Nessa zona aqui a gente não tem nova baixa, né?
Se o preço chega aqui, ó, e começa a ficar próximo dessa região, da última vela do lote, tá? Da última vela do lote, primeira do lote aqui. Começa a chegar perto dessa zona e já não tem mais nova baixa, a possibilidade de uma reversão é grande, tá? A possibilidade de uma reversão aqui é grande, ó. Tá bom? Então vocês vão unir isso aí, tá? Observe, o preço tem nova baixa? Não. Ah, então ele pode reverter. Tá ok? Ele pode reverter. Principalmente se você estiver dentro de uma zona de compra que tem alvo, ó. E ele tá livre. Esse alvo aqui é o pavio verde maior do que esse, tá vendo? Pavio verde maior do que esse. Se tá assim e aqui não, ó, possibilidade do preço reverter para buscar lá é maior, tá? Ok? Então é dessa forma. E quando tem nova baixa, a gente vai vendo o preço ganhando força, né? Então, vamos lá. Reverteu aqui. Uma nova baixa, ó, primeiro registro, nova baixa. A possibilidade do preço da continuação é grande. Principalmente quando ele não tem alta lá em cima, ele está rejeitando, por exemplo. A possibilidade dele dar continuação é grande. E ele vai continuando até chegar numa zona, né, que vai fazer o preço reverter, tá bom? Dessa forma. A nova baixa a gente vai utilizar assim também, ó. Sempre que ele rompe, né, aqui, ó. Por exemplo, sempre que ele rompe vela, tem espaço até aqui o corpo dessa próxima, a chance dele dar continuação é grande, tá? Beleza? Então, ficou sem nova alta, ficou sem nova baixa, ele tende a voltar pro outro lado. Tá ok? Dessa forma aí. Vamos falar de dupla posição. Vamos lá. Vou apagar esse troço aqui. O que é uma dupla posição, né? Dupla posição a gente vai ter sempre que o preço não romper o pavio da vela anterior. Ó, dessa forma. Dupla posição. Tá? Aqui, ó. Dupla posição. Essa vela aqui não rompeu o pavio da anterior. Aqui, ó. Tripla posição, tá? Essas duas velas aqui não romperam o pavio da primeira. Tripla posição. Essas duas aqui não romperam o pavio da primeira. Tá vendo? Então, isso aqui indica o quê? Fraqueza. O preço não está conseguindo fazer uma nova baixa. Ele não está conseguindo dar continuação ao movimento, né? Não está conseguindo prosseguir o movimento, tá? Quando eu uso isso, você vai usar isso aqui quando você tiver uma zona de compra, né? Vocês lembram que eu falei agora da oferta e demanda? Quando você tem uma zona onde tem muita gente querendo comprar e o vendedor não está querendo vender, né? Aqui, ó, não está querendo vender, não tem ninguém querendo vender e muita gente querendo comprar, o que vai acontecer com o preço? Ele sobe, certo? Aqui, ó, sobe. Se não tem ninguém querendo vender e muita gente querendo comprar, tem pouca oferta para muita demanda, né? Então o preço sobe. Tá ok? E vocês também vão usar isso aqui nas zonas aqui, ó, na rejeição, tá? Então o preço também rejeita, né? Ele não quer vender aqui de jeito nenhum, ó. Pouca gente querendo vender. O preço está acima da zona aqui. Esse preço não está interessante para ele. O preço pode subir para o vendedor achar um preço melhor, tá ok? Então sempre que a dupla posição se forma em um fundo ou em um topo, quando ele está rompido, né? É uma região interessante para operar com essa velinha aqui, tá bom? Então, dessa forma aí. E aí, quando o preço fica sem nova baixa entre as zonas, a gente já entende o que pode acontecer, né? O preço vai movimentar. Então, ficou sem nova baixa aqui, ele vai poder movimentar até aqui. Principalmente se ele fizer isso aqui, por exemplo, ó. Ó. Entendeu? Ele veio aqui testar de novo, não fez mais uma vez. Ele vai embora de novo. Sempre assim, tá? Entenderam? Beleza. Então, ó, fundo, região de fundo, tá? Vocês vão preferir, vamos lá, vou até deixar isso aqui anotado, tá? Quais as zonas mais fortes para reversão com a dupla?
Então tá aí, ó. Qual a melhor zona, Gustavo, para operar a reversão com a dupla posição? Como é que eu faço para saber que aquela região ali tem força e vai fazer o mercado reverter? Você vai procurar isso aqui, ó. Zonas que iniciaram um movimento capaz de romper uma zona de força contrária. Como assim? Que diabo é isso? Né? O que é isso aí? Como é que eu faço para saber o que é? Vou apagar isso aqui para me desenhar melhor. Exemplo. Que é um fundo, ó. Esse fundo, né? Ele foi capaz de romper esse topo aqui, ó. Tá vendo? O movimento que saiu daqui, ó, o movimento que veio daqui, ó, foi capaz de gerar uma força tão grande que levou o preço comprador a romper a zona de venda. Entendeu? Então, isso aqui torna essa zona aqui muito forte. Por quê? Porque aqui tem muita gente posicionada para compra. Como é que eu sei disso? Ora, como? Só observar. O comprador saiu daqui, ó, muito forte, que foi capaz de passar daquele preço de venda. Então, aqui antes é uma zona interessante para a venda, né? Que era um topo, ó. O vendedor se posicionou aqui. Só que a compra foi tão grande daqui que rompeu. Teve força para romper aquela zona. Então, essa área aqui, ó, ela é muito forte. Entendeu? Para compra. Nós vamos utilizar a dupla posição nessas áreas aí. Tá bom? Então, ó, zona de venda. Zona de compra, desculpa. O preço começa a chegar nessa região e ele começa a perder força, por exemplo, assim, ó, aqui é uma dupla, né? A possibilidade de vir uma reversão aqui é grande, ó. Principalmente se você tem o quê? Não tem nova baixa, né? Aqui nessa área, ó. Então, tá arrematado? Tá, ó, bom demais. Não tem nova baixa aqui e nem aqui. A possibilidade de vir a reversão aqui é grande, ó. Entendeu? Então você vai pegar o preço, esperar o preço descer um pouquinho e tacar a compra. Então muita gente posicionada, não tem nova baixa, ó, reverte. Entendeu? Compreenderam, gente? Estão compreendendo aí? Como fortalecer ainda mais essa zona aqui, ó? Se essa zona aqui, ela rompe uma região que já rompeu algo, né? Então, por exemplo, essa região aqui, ó, ela é forte, concordam comigo? Pela mesma lógica dessa. Essa zona aqui foi capaz de romper essa zona aqui, ó. Tá? Só que essa daqui, ó, é ainda mais forte. Por quê? Porque ela foi capaz de romper uma zona que rompeu algo. Entendeu? Então essa zona aqui, ela era forte. Certo? Porque ela rompeu aqui. Só que essa aqui é muito mais forte. Por quê? Porque ela rompeu uma zona que foi capaz de romper essa. Então essa região aqui é forte demais, ó, para compra. Tá ok? Se o preço perde força nessa zona, ele sobe, tá? Ele tende muito a subir. É assim que a gente seleciona os melhores suportes de resistência, né? É dessa forma aqui, encontrando força no gráfico. Como é que eu encontro força? Com rompimento, tá? Então é muito simples. É o mesmo princípio da vela de força. Como é que você encontra? Como é que você sabe que ela é vela de força? Porque ela rompeu, né? Ela teve força o suficiente para passar da zona. Como é que você faz para saber, Gustavo, que essa zona aqui é forte? Porque o movimento que saiu daqui foi capaz de romper essa área. Entendeu? Então é por isso que isso aqui é uma zona forte. A gente define dessa forma. Estão entendendo até aqui? Beleza, estão entendendo, né? Tá ok. Então o preço caindo, perde força com a dupla ou tripla, né? Ó. Possibilidade de vir uma reversão é absurdamente grande, tá? Absurdamente grande. E aí você pode tacar a compra aqui, ó. Tá ok? E a mesma coisa, a gente vai funcionar da forma contrária, tá? Então, por exemplo, ó. Essa zona aqui, ela não é forte? Essa zona aqui, ó. Ela não era forte? Porque ela rompeu essa área aqui? Então vocês também vão dar preferência para operar com a dupla ou tripla aí acima, tá? Exemplo. Se aqui, ó, é uma zona muito forte de venda e a compra teve força para passar dali, quando vier uma venda aqui, ó, e perder força de novo nessa área, o que eu vou estar entendendo com isso, gente? O que eu vou estar entendendo com isso? Que a venda que estava forte aqui foi superada pela compra e a venda voltou de novo fraca. Olha, olha, como o gráfico conversa com a gente. Não é possível, né? Compra. Correto?
Então aqui, ó, a zona que era forte antes da venda, agora a compra dominou, né? A compra está mais forte acima dali. Se a venda perde força em cima dessa área que fez rompimento, ó, é compra. O preço tende a subir, tá ok? Ele tende a se manter acima. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar, tá? Lembrando sempre desse caso aqui, ó. Lembra sempre desse caso. Se aqui tiver alta e aqui não tem nova baixa, ó, melhor ainda, né? Fica melhor. Então essa zona aqui, esse pavio tá maior do que esse, ó. Tá vendo? E esse daqui não fez nova baixa. Não tá fazendo nova baixa, ó. Acima da região tende a subir. O preço vai embora. Entendeu? E aí se ele faz uma nova alta de novo, aqui, ó, faz uma nova alta. Aí ele vai embora mesmo, né? Vai confirmando que ele vai ganhando força, entendeu? Ó, para que o preço possa ir romper com a dupla, o que eu preciso, Gustavo? Você precisa justamente do preço não ter nova alta e rejeitar uma zona, tá? Mas eu não indico vocês pegar isso agora, tá, gente? Só quando a gente pegar mais à frente aí as aulas, tá bom? Mas vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês, ó. O preço se rejeitou aqui, certo? E aí ele faz isso, ó. Por exemplo, ele faz isso. Ou ele faz isso, ó. O que é isso aqui tá me mostrando? Que a gente tem fraqueza na compra. Esse nível de preço aqui, o comprador não está interessado em comprar, certo? O preço vem e faz uma nova baixa. Por exemplo, assim, ó. E aí ele rejeita aqui, ó. Certo? Se ele rejeita essa área e dá uma dupla, por exemplo, né, o que ele está me dizendo? Vamos lá. Ele está me dizendo que a nova baixa que aconteceu aqui, ó, né, ela demonstrou força. O preço rejeitou trabalhar a venda. Se ele forma uma dupla, ele está me dizendo que a venda injetou mais uma venda aqui, ó. Então a venda ainda tem força, certo? Mas isso aqui só vai ser válido pra gente se o preço estiver dentro do corpo, tá, gente? Assim, ó. Aí a gente pode entender que o mercado vai tender a cair. Entendeu? Por quê? Porque lá em cima ele não vai. Ele já me disse, ele rejeitou voltar para lá. E aí ele deu uma nova baixa, formando força, rejeitou a zona e mesmo assim continuou. Então se ele continuou, isso aqui é uma injeção de venda, injeção de preço. Né? O preço está injetando o vendedor aqui, tem vendedor injetando venda, né? Então o preço cai, entendeu? Show de bola. Mas isso aqui, gente, ó, vocês não vão priorizar agora, tá? Ainda vai ter coisas ainda pra gente ver antes de sair. Tá ok? Mas a questão da dupla, vocês entenderam como usar? O que ela nos transmite? Vocês entenderam isso? Tá perfeito. E aí, ó, a dupla também pode ser usada como uma zona, tá, gente? Então, por exemplo, a dupla posição, ela pode virar uma zona, tá? Ela pode ser uma zona pra gente pegar uma operação. Por exemplo, assim, ó. Eu não gosto de pegar muito na dupla, né? Assim, a operação direto, só se for um contexto muito bom. Como, por exemplo, a tendência sendo de baixa, ó. Tendência sendo de baixa. E o preço vindo aqui, formando uma dupla, assim, ó. Formou uma dupla aqui e já reverteu, rompendo para baixo. Aqui eu gosto de pegar muito, tá? Muito mesmo put aqui, ó. Tá? Então a dupla posição vira uma zona. Como é que eu faço, Gustavo, para poder usar essa zona? Tem que romper a dupla, tá? E quando eu falo de romper a dupla, ela tem que romper a última vela da dupla, por completo. Tá bom? Então assim, ó. Rompeu essa dupla, tá vendo? Rompeu a dupla aqui. Pois é. Nesse caso, você pode vender nela. Ó. Bateu no corpo, você vende. Entendeu? É a mesma coisa que você vai fazer aqui com isso aqui, ó. Tá ok? Tá vendo? Se vier disso aqui também, ó, é válido, tá? Não tem nova alta, arrematou. Put também. Tá bom? Entenderam? Outra coisa, a gente também pode usar a dupla, gente, tá? De outra forma. Tem mais uma forma para a dupla ser utilizada. É por isso que é uma personal tão versátil, né? Vocês podem ver a dupla posição indicando uma sinalização de fraqueza antes de atingir a zona da venda ou da compra, né? Por exemplo, assim, ó. Aqui, ó. Começou a formar uma dupla bem aqui no meio, ó. Tá vendo que o preço está aqui dentro da zona da compra? Tem alvo lá em cima. Aquela região não foi rompida para cima ainda. E aí se acontece um troço desse. O que é isso aqui?
Ó, o preço atingiu a área, né, do vendedor, tá? O preço atingiu a zona, não tem nova alta, tá vendo? Ó? Ele não rompeu esse pavio, né? Não tem nova alta, ele retraiu, ficou dentro do corpo e atingiu o alvo da compra, certo? Porque o alvo da compra era aqui, ó. O alvo da compra era aqui, o preço atingiu aquele alvo com o pavio. Só que ele ficou no domínio da venda. Não formou uma nova alta porque ele não rompeu. Isso aqui é uma exaustão do preço, tá ok? Então o preço perdeu força, ficou exausto, não fez nova alta e ficou no domínio da venda. E além disso, a zona é uma zona forte. Vocês podem me dizer por quê? Bem aí no chat rapidinho, só por que essa zona aqui é forte? E enquanto eu leio o chat aqui, ó. Porque rompeu o último fundo, perfeito. Essa zona aqui rompeu aqui, ó. Exatamente isso. Perfeito isso aí que você falou. Então ela ganhou força por isso, né? Ó, vou ler aqui o chat aqui, ó. Após uma dupla, a vela que rompe mostra a força para onde quer ir, certo? Correto. A vela que rompe também a dupla é uma vela de força, tá, gente? Inclusive, eu até esquecendo de falar isso, ó. A vela que rompe a dupla é uma vela de força. Só que pra gente ter força nesse movimento, o que é necessário? Sendo que a gente sabe que isso aqui é uma fraqueza. A gente precisa, com certeza, a gente vai precisar aqui de uma confirmação, antes da gente definir aquilo ali como força, tá? Então tem que ter o rompimento e uma confirmação. Só assim a gente define isso aqui como força, ó, tá? Então a vela de força, ela vem da dupla também, tá? Rompeu a dupla, é uma vela de força. Mas, se ela atinge um alvo, o preço cai, vira exaustão. Agora, se ela não atinge o alvo e dá continuação, vela de força. Aqui é uma zona de defesa também, ó, tá? Tá ok? E aqui também inicia um novo lote, um novo movimento no mercado, ó. Então aqui é uma nova posição, né? Se vem depois de uma vela de força, é uma nova posição, com certeza. E aí aqui tem um novo preço sendo criado. Se o preço faz, né, tudo que a gente sabe de novo preço, por exemplo, ele captura. Só tem liquidez aqui, ele vai embora, né? E assim vai, desse jeito, tá? Então, resumindo, se o preço perde força no meio da zona, estica no posicionamento e atinge o alvo da compra, ficando no domínio da venda, ele reverte, tá? Ele não fez uma nova alta e ele perde força. Se romper para baixo também é vela de força? Sim, tá? Sim. Tá ok? Entenderam? Beleza, então. Então, gente, vocês entenderam até aqui? Isso aqui é a nossa aula de hoje, tá? Podemos encerrar por aqui, né? Vamos pro gráfico tirar dúvida. Vamos lá.